Quando lemos nossas Bíblias, geralmente assumimos que as mulheres da Bíblia elas tinham poucas opções. Em relação aos homens, eles sempre entendem isso. Mas realmente, será que tudo isso é verdade? Acredite ou não, as mulheres na Bíblia realmente tinham uma vantagem sobre os homens. E isso explica algumas das heroínas estranhas que encontramos no Antigo Testamento. A exemplo disso, nós temos Ruth, a Moabita, e Raabe, a prostituta. Elas nem eram israelitas, mas essas mulheres estrangeiras foram escolhidas para o louvor de Deus. Na Brit Hadashah, no Novo Testamento, essa vantagem explica, em parte, por que encontramos tantas mulheres estrangeiras se tornando crentes na igreja primitiva. O que poderia então ser isso? No Antigo Oriente Próximo, cada tribo tinha seus deuses, e os deuses que uma pessoa servia eram determinados por sua família. Um homem era obrigado a servir os deuses de seus antepassados, mas se uma mulher se casasse em sua tribo, era esperado que ela adorasse os deuses da família de seu marido. No caso de Ruth, essa expectativa social resultou em ela ser uma das poucas pessoas no Antigo Testamento que realmente tinham a liberdade de mudar os deuses. Ruth era moabita de nascimento, mas casou-se com o filho de Noemi, que era israelita. Quando o marido de Ruth morreu, a expectativa de todos era que ela retornasse ao seu povo. Mas ela conscientemente escolheu se apegar a Noemi e sua nova família, e bravamente depositou sua fé no Deus deles, como está escrito em Ruth, capítulo 1, 16. Não me peça para deixá-lo ou voltar atrás de você. Onde você for, eu irei, e onde você ficar, eu ficarei. Seu povo será meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Hoje em dia, nós lemos a história de Ruth, assumindo que suas ações se deviam a seu afeto pessoal por sua sogra. Mas os comentários judeus sempre entenderam sua decisão como sendo principalmente teológica. Ruth é retratada como um prosélito praticamente perfeito em muitos escritos rabínicos. O próprio fato de que Ruth, como mulher, deveria adorar o Deus de seu marido foi o que lhe permitiu escolher o Deus de Israel. Por não se casar novamente, ela estava decidindo deixar o Deus de sua tribo, deixar eles para trás. Por que ela fez isso? Bem, o Deus de Moabe era Chemosh, e sacrificar crianças fazia parte das práticas rituais da tribo. Talvez Ruth detestasse o pensamento tanto quanto Deus. Há uma outra história, como a de Ruth. É Raabe, a prostituta cananeia. Também depositou sua fé no Deus de Israel e escondeu Josué e os espiões. No seu caso, ela confessa que é porque ela percebe que Israel adora o verdadeiro Deus de toda a criação. Nós encontramos isso em Josué, capítulo 2, versículo 10 e 11. Ouvimos como o Senhor secou a água do Mar Vermelho para você, quando você saiu do Egito, e o que fez a Sion e Og, os dois reis dos amorreus a leste do Jordão, a quem você destruiu completamente. Quando ouvimos falar disso, nossos corações derreteram e a coragem de todos falhou por causa de você, pois o Senhor, seu Deus, é Deus no céu acima e na terra abaixo. Eu me pergunto se Raabe tinha mais liberdade para tomar essa decisão porque era prostituta e, portanto, excluída das mulheres casadas de sua tribo. No Antigo Oriente Próximo, nenhum homem aceitaria ter uma esposa prostituta. Talvez ela tivesse se divorciado ou talvez tivesse sido viúva e prostituição era sua única opção. Mas como Raabe estava no fundo de sua sociedade, provavelmente ninguém se importava com quem ela adorava. É irônico, não é?
Aquelas que consideramos as mais indefesas, as mulheres viúvas ou divorciadas, foram as que puderam escolher o Deus de Israel. Essa é uma grande vantagem, eu diria. No Novo Testamento, nós vemos algo semelhante. Muitos dos tementes a Deus, gentios, eram mulheres e eram uma grande proporção dos primeiros conversos de Paulo. Elas tinham mais liberdade para aprender sobre outros cultos religiosos do que seus maridos, que eram obrigados a ser estritamente leais aos deuses de seus ancestrais. A lista de conversão realmente foi uma mudança importante entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, apenas Israel era esperado para adorar a Deus. Mas através da morte vitoriosa e ressurreição de Yeshua, ele derrotou os deuses demoníacos que reinavam sobre este mundo. Yeshua estava sentado no trono do céu para reinar em nome do verdadeiro Deus. E agora, todas as pessoas deveriam se curvar diante dele. É assim que Paulo explica aos atenienses. Em seu discurso, Paulo diz que antes da vinda de Cristo, Deus ignorava a ignorância do homem e a adoração a outros deuses. Mas agora, Deus, o verdadeiro Deus, ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, pois homem que designou. Ele deu prova disso a todos os homens, ressuscitando dentre os mortos. Isso foi realmente um choque para os primeiros crentes judeus. Eles sabiam que Deus havia prometido o Messias, que reinaria sobre Israel, que também governaria o mundo. Eles assumiram que este real teria um grande poder terreno, mas a principal batalha que Yeshua venceu estava acontecendo nos céus. Por causa disso, as pessoas estavam abandonando outros deuses para colocar sua lealdade no Deus de Israel. Simplesmente não havia precedentes. Bem, havia Ruth e havia Raabe, mas elas eram apenas mulheres, afinal. No entanto, nós sabemos que de Ruth, nós tivemos aí o nosso amado e querido Davi, o rei Davi, conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E nós sabemos também que Raabe, ela foi encontrada na genealogia de Yeshua. E por quê? Porque bem se sabe que Raabe, quando ela abriu as portas da sua casa, ela recebeu a promessa, quando ela cuidou ali, dando segurança para Josué e Calebe. E nós sabemos que lá na frente, Josué se casou com Raabe. E é por isso que essas duas mulheres gentias, porque elas largaram seus deuses da sua tradição, do seu passado, e abraçaram ao verdadeiro Deus, elas tiveram o seu nome na história. Mas elas eram apenas mulheres. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe, minha irmã, e que nós possamos ser como essas mulheres, abraçar o verdadeiro Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e firmadas nessa fé. Em breve, nós estaremos junto com o nosso noivo tão esperado, Yeshua, o nosso Messias. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.